E é com muita alegria que eu recebo a Paula de Luna aqui com a gente nesta manhã do Tudo Mais. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. É uma honra estar aqui com vocês, com essa audiência. É um prazer falar sobre esse assunto para mim que mudou tanto a minha vida, minha família, meu casamento, que é essa imersão profunda na identidade feminina de forma bíblica. Então está sendo um tempo muito legal estar aqui com vocês. Bom, Paula, muitíssimo obrigada. Olha, gente, a Paula é mãe, comunicadora, esposa, mentora, missionária e tem um trabalho lindo que é de acolher mulheres sobre como desenvolver a feminilidade e viver, não é mesmo, o seu chamado em família. Paulinha, vamos lá. Me diz uma coisa. Toda mulher tem características únicas, é isso? Com certeza. Todo ser humano foi criado com características únicas, porque o nosso Deus, ele é um Deus infinitamente criativo. Então, se ele não criou nenhuma espécie igual a outra, nenhuma planta igual a outra, por que, quando ele criou o ser humano, ele teria colocado um padrão igual para todo mundo? Não faria sentido, né? Então, todas as mulheres, é visível o quanto nós somos diferentes umas das outras em alguns aspectos, mas também o quanto nós carregamos essa essência feminina, que revela uma parte do coração de Deus, algumas partes de quem Deus é. Então, hoje em dia, é muito importante a gente falar sobre isso, porque existe um ruído que vem confundindo um pouco as mulheres nessa busca pela sua identidade feminina, que é justamente esse pensamento de que elas precisam se encaixar em um padrão. Então eu recebo muitas mensagens de mulheres falando: Paula, eu não me sinto feminina, ou eu não consigo ser feminina porque eu tenho tal personalidade por causa da minha aparência, do meu jeito, das coisas que eu gosto. E elas estão iludidas por conta desse ruído de que, por elas não se encaixarem em um único padrão, seja um padrão de beleza, um padrão de comportamento, elas são menos femininas do que outras mulheres, quando na verdade, se você procurar na Bíblia de capa a capa, não existe nenhum padrão de beleza para mulheres. Existe a descrição em inúmeros momentos da Bíblia, desde Gênesis, lá na criação de Eva como ajudadora idônea. Provérbios 31 é um clássico de essência feminina. E se você for parar para ver, a nossa mulher de Provérbios 31, que muita de nós nos inspiramos, que se encontra no capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, ela tem várias características. Ela é uma mulher que cuida da casa, ela é mãe, ela é uma empreendedora, ela é artesã, ela é comerciante, ela trabalha duro, mas o ponto não é nós temos que fazer tal coisa ou nós temos que ser dessa forma. O ponto é, tudo que essa mulher faz, ela faz com temor do Senhor, com sabedoria, visando servir a sua família e a sua comunidade. Então, as nossas características únicas são uma ferramenta poderosíssima. E nós devíamos, em vez de estar nos preocupando tanto e perguntando tanto o que eu devo fazer como mulher, ou qual é o meu papel em tal situação, mas o que é uma mulher, biblicamente falando, e qual é o seu propósito. E não tentando nos encaixar no padrão. Ai, é tão bom, né, gente, escutar a Paula falar. E, Paulinha, me diz uma coisa, em que momento da sua vida que você para e começa a refletir isso e fala, não, eu vou trabalhar com esse assunto, com essa identidade feminina, ajudar mulheres? Em que momento você fala, é isso, eu preciso auxiliar outras mulheres? Então, eu trabalho há alguns anos com desenvolvimento de pessoas. Eu faço discipulado na minha igreja, eu e o meu marido, a gente liderou escola de desenvolvimento pessoal. E isso trouxe para mim essa urgência, porque eu percebi que, em primeiro lugar, foi um processo individual meu, né? Ao longo da minha caminhada com Deus, da minha caminhada em família, eu comecei a perceber que eu estava muito distante do pensamento de Deus sobre as mulheres. Eu estava muito alinhada com o pensamento do mundo sobre as mulheres. De eu tenho que ser isso, eu tenho que ser empoderada, eu tenho que ser autossuficiente, entrava num lugar de competição. E aí, conforme eu fui caminhando com Deus, eu comecei a perceber que não é isso que Ele me chamou para ser, não é assim que Ele me chamou para ser. Só que quando eu comecei a entrar em contato com o desenvolvimento de pessoas, eu comecei a perceber muitas mulheres que estavam carregando essas mesmas mentiras, essas mesmas falácias. E elas vinham desabafar comigo, vinham tirar dúvida comigo, e aquilo começou a, de alguma forma, encher o meu coração, sabe? O Espírito Santo colocou mesmo no meu coração essa urgência de, nossa, essas mulheres precisam ser libertas,
pela verdade sobre quem elas são. E aí, antes mesmo de eu começar a trabalhar com isso oficialmente, eu já aconselhava muitas mulheres no meu contexto. Hoje eu faço parte da Dunamis Farm e no tempo que eu liderava uma escola lá, eu estava com um bebê pequeno. Eu fui grávida para lá e o meu bebê nasceu nesse tempo. E as mulheres vinham e elas comentavam, nossa, eu pensava que era impossível você viver isso, seu chamado, num contexto missionário, num contexto ministerial, com um bebê pequeno, por exemplo. E aí eu via o quanto elas estavam enganadas por essas mentiras sobre quem elas são. E isso gerou em mim essa urgência e que Deus acabou transformando numa ferramenta e hoje eu trabalho com isso. Olha só, a gente vai colocar no ar aí daqui a pouquinho umas imagens do trabalho que a Paula faz também nas redes sociais. Ela é bastante atuante, né, Paula? Tem ali o seu perfil pessoal também, o profissional. Vamos colocar os endereços aí na tela e aí a gente pode ver um pouquinho do que você faz de trabalho. Mas vamos lá, vamos voltar aí no que você disse, que eu achei muito interessante, sobre quando a gente fala sobre a essência e a nossa essência estar apagada, aí entram aí os ruídos, não é mesmo, que você disse, por conta de tantas mentiras aí sobre o que é ser mulher que está no mundo, é isso? Exatamente, porque ao longo da história e das sociedades, né, a mulher ela foi definida de forma muito circunstancial. Então, as sociedades elas definiam a mulher por aquilo que a mulher representava naquele contexto. Então, a mulher já foi definida como algo muito ruim, como sinônimo de pecado, de bruxaria, porque ela foi aquela que fez a humanidade sair do Éden, né, em alguns contextos medievais, etc. Em outros momentos, a mulher ela foi definida de forma idealizada, no romantismo principalmente. Em outros momentos, ela foi definida como alguém que só servia para reprodução, mas que não tinha um propósito que ia para além disso. Em outros momentos, o pêndulo foi para o outro lado e ela foi definida como alguém que precisava se livrar da opressão da casa, do lar. Então, todas as definições que a gente vê sobre a mulher, elas são circunstanciais e feitas pela nossa limitação humana mesmo, né? E isso acaba apagando. Então, ao longo da nossa vida como mulher, principalmente hoje em dia, a gente ouve muitas coisas, a gente vem de lares ou contextos nas escolas, na sociedade, que a gente ouve, você não pode precisar de ninguém, você precisa fazer tudo sozinha, você precisa dar conta, uma mulher forte não depende de homem, uma mulher forte não depende do outro. Mas Deus não criou nenhum ser humano para fazer tudo sozinho. O que Deus olhou para o homem e falou foi, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele nos criou para viver em parceria, para um ajudar o outro e um complementar a identidade e o chamado do outro. Então, ao longo da sociedade, tudo que a gente tem ouvido tem sim tirado a nossa percepção de quem nós somos. E se você for ver no próprio momento da criação da mulher, em Gênesis 2, a palavra que Deus usa para definir, a expressão que Deus usa para definir a mulher é Ezer Kenedo, que significa ajudadora idônea, e tem no sentido dessas palavras aquela que caminha ao lado e aquela que vem em auxílio. Então, por definição, o nosso coração é um coração relacional e é um coração auxiliador, que vai muito contrário daquilo que o mundo tem pregado que nós temos que ser autossuficiente, viver para nós mesmas, não depender de ninguém. Então, por definição, a gente já entende que a visão de Deus sobre a mulher, ela está realmente sendo diluída aí. Só que eu não diria que ela foi apagada. Eu diria que ela precisa ser redescoberta, porque ela ainda está lá, ela ainda está em nós. E isso que machuca tantas mulheres nesse processo, né, que desfeminiliza as mulheres, porque elas sabem que elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas, elas não estão confortáveis vivendo dessa maneira que Deus não chamou elas para viverem. E isso causa transtornos mentais, isso causa tristeza, angústia, necessidade de controle, inúmeras feridas, porque simplesmente nós não entendemos quem Deus nos chamou para ser, estamos operando de uma forma que nós não fomos criadas para ser, o que torna tudo muito mais difícil. Muito mais difícil, Paula. Agora me diz uma coisa, então quer dizer que padrões, né? As mulheres vivem aí se comparando com os homens, autossuficiência, a palavra que está na moda, né? Empoderamento. Vamos dizer que tudo isso rouba um pouco ali da essência dessa identidade feminina? É isso? Sim. Esse conceito do empoderamento, que é tão forte, né, hoje em dia, para mim ele é diretamente contrário à Bíblia.
Porque, em primeiro lugar, empoderamento é você ter poder, você receber poder. E a única pessoa que pode nos dar poder é Deus, né? O poder do Espírito Santo. Então, você pensar que eu posso me empoderar sozinha, ou alguém empoderar alguém, ou um status empoderar alguém, ou uma condição financeira, ou uma independência empoderar alguém, já não faz sentido biblicamente, porque só quem empodera é Deus. E, em segundo lugar, se você for pensar hoje, né, culturalmente, o que é uma pessoa empoderada? O que é uma mulher empoderada? É uma mulher que não precisa de ninguém, que não presta contas para ninguém, que não se doa para ninguém, porque isso seria uma fraqueza, seria uma forma de opressão. Ou seja, totalmente contrário à nossa definição, auxiliadora idônea. E totalmente contrário ao coração de servo que Jesus nos chama para ter, né? Então, quando você quer ser, quando você tem no seu coração esse desejo, eu quero ser empoderada, na verdade você está fugindo daquilo que Deus chamou para fazer. Porque hoje a gente presta contas uns para os outros, a gente presta contas dentro do casamento, dentro da família, dentro da igreja, numa comunidade. A gente precisa prestar contas porque é uma forma de proteger, né, de se proteger, de proteger um ao outro, porque não é bom que nós estejamos só. Nós nos doamos pelo outro, principalmente na maternidade, no casamento, na família. É a forma mais linda, né, de se doar pelo próximo, do amor sacrificial. E nós precisamos sim uns dos outros. Uma esposa precisa sim de um marido precisa sim de uma esposa, senão Deus não teria nos criado de forma tão complementar. Se um homem conseguisse fazer tudo sozinho e uma mulher conseguisse fazer tudo sozinha, para que a gente precisaria ser criado por Deus como auxiliadora idônea, né? E que visão incrível. Obrigada, Paula, por trazer para a gente, não é mesmo, essa forma de pensar. Eu acho que isso é muito importante. Você com certeza está ajudando muita gente a parar neste momento para pensar e refletir em tudo que ela está falando para a gente, para nós mulheres, não é mesmo? E Paula, me diz uma coisa. Então, nós temos de quebrar ciclos aí, vamos dizer assim, de traumas e também né, desses padrões que a gente escuta para entendermos a nossa identidade? É isso? Sim, é muito importante a gente quebrar esse ciclo de traumas e a partir do entendimento da nossa identidade é que a gente consegue fazer isso. Isso foi algo que foi roubado de nós no Éden, mas a gente precisa lembrar que foi restituído em Jesus. Porque no Éden, se você for parar para pensar no castigo de Eva, né, Eva foi criada ali como ajudadora idônea para Adão, e para carregar toda uma parte da revelação do coração de Deus, do caráter de Deus. Mas quando existe a queda da humanidade, existe uma maldição que vem sobre o homem, outra sobre a mulher e uma sobre a serpente. E o castigo de Eva fala justamente sobre isso. Ela teria dores no parto, dores para gerar vida. Ela seria para o seu marido dominaria sobre ela. O seu desejo será para o seu marido dominará sobre você. Se você for parar para pensar, esse castigo é uma deturpação da identidade original. Porque a mulher geraria filhos de qualquer forma, mas ela não necessariamente precisaria ter dores. A mulher seria submissa de qualquer forma, mas não precisaria existir uma dominação, né? Então, quando a gente pensa nessa maldição, na verdade é uma deturpação dessa identidade que gera feridas. Então, até mesmo no momento, a primeira vez em que uma mulher foi profundamente magoada na sua identidade feminina foi quando ela ouve o seu marido, o seu parceiro dizer: a mulher que tu me deste. Isso já gerou a primeira ferida. Por quê? Ela está ali sendo questionada no seu valor. E o valor de uma mulher é muito importante. A pergunta essencial, né, de toda mulher é: qual é o meu valor? Né? E isso já está sendo questionado. Então, desde o momento da queda, a gente já vê essa identidade ela sendo deturpada. Só que quando Jesus vem, Jesus vem para trazer a redenção da nossa identidade. Então, ali mesmo, ele fala: do ventre da mulher vai sair o descendente que vai pisar a serpente. Ou seja, eu vou redimir o seu potencial de gerar vida biologicamente, de gerar vida nos seus relacionamentos, de gerar vida no seu chamado. Depois Jesus fala para as mulheres: sejam submissas aos seus maridos, mas também maridos amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Ele está redimindo ali o conceito de submissão sem a necessidade da dominação, sem ser algo opressivo, mas sendo algo voluntário, sendo algo natural de nós como mulheres amando os nossos maridos também como Cristo, como a igreja ama a Cristo. Então Jesus, ele redime essa identidade. Então, a partir do momento que a gente entende a nossa identidade, que foi redimida por Jesus, foi dada pelo Pai, a gente consegue, né? A gente tem ferramentas para quebrar todas essas mentiras e ciclos que a gente ouviu ao longo da nossa vida toda, né?
E quando a gente começa a ter esse entendimento, esse conhecimento, é mais fácil construir ali uma relação saudável dentro da família, dentro do casamento e em outras relações também, Paula? Com certeza, porque quando você entra num casamento e você entra numa família com esse coração mais ofendido, com essa necessidade de competir, com essa necessidade de provar que você não precisa de ninguém, que você pode ser melhor do que os homens e tudo isso, você não entra numa parceria, você entra numa guerra, você entra numa competição. Então, por exemplo, hoje, vou dar um pouco do panorama da minha vida. Desde que eu casei, desde muito nova, né? Eu sempre trabalhei fora, no mercado de trabalho e tudo. Quando eu casei, eu continuei trabalhando, não tem nada de errado com isso. Mas, ao longo de todo esse processo de imersão na feminilidade bíblica, eu entendi que quando eu tivesse um filho, se eu pudesse, eu preferiria parar de trabalhar. Tem muitas mães que fazem diferente, e tá tudo bem. Mas pra mim, funcionou dessa forma. Só que, o que o mundo fala nesse momento? Se você ficar em casa, dependendo financeiramente, por exemplo, do seu marido, Sim. que é o provedor da sua casa, para cuidar do seu filho, você vai ser uma oprimida. E aí, se você parar para pensar, a gente está abandonando o discipulado dos nossos filhos, abandonando o lugar, né, do cuidado da casa, a gente está abandonando o lugar de ser protegida e ter uma provisão que vem de um homem, para tentar ser igual a ele. Só que se nós mulheres ocupamos o lugar dos homens, quem fica cuidando daquilo que nós deveríamos cuidar? Né? E isso, sim, transforma completamente. Então, hoje é o trabalho. Eu estou aqui fazendo isso. É o meu trabalho. Eu estou falando para mulheres que isso hoje é o meu trabalho. Não tem problema nenhum. Eu tenho o meu filho também cuidando disso. A questão é, a partir do momento em que você se vê dentro de uma família, cumprindo sua função como mulher, e isso te faz sentir que você tem menos valor do que se você estivesse num contexto só profissional ou investindo só na sua carreira, existe algo roubando a sua identidade. A sua identidade não é baseada no que você faz, é em quem você é. Ah, que demais. E Paula, você trabalha então, né, com um discipulado aí com mulheres, cura interior, trabalha tudo isso. Como que funcionam essas turmas? Como que as pessoas fazem, não é mesmo, para fazer esse discipulado, essa mentoria com você? Então, hoje, como eu falei, né, dentro do contexto de que eu estava liderando uma escola de desenvolvimento pessoal, começou a surgir essa demanda e eu comecei com turmas que inicialmente eram fechadas só por indicação ou por pessoas que eu já estava acompanhando. Só que Deus colocou isso tão forte no meu coração que eu decidi abrir para o online. Então, hoje, qualquer pessoa pode fazer a mentoria Fêmina. O nome da minha mentoria é Fêmina, que significa a essência de toda mulher, né? Então, qualquer pessoa hoje, no meu Instagram tem um link, no Instagram da Fêmina, tem uma conta da Fêmina, tem um link para você participar. Hoje essa é uma mentoria online, porque tem o objetivo de alcançar a maior quantidade de mulheres possíveis, porque todas nós precisamos, né? Eu precisei dessa revelação e hoje eu estou compartilhando, porque a Bíblia fala, né? Para a gente compartilhar aquilo que a gente recebeu. Eu estou compartilhando isso online. Então, são 4 meses de duração, né, são 2 aulas semanais, então são 32 aulas aí, 16 semanas, e divididas em 4 módulos, que são identidade feminina. Então, no módulo de identidade feminina, a gente fala sobre todas essas coisas que eu falei são da Fêmina. Então, a gente fala sobre essas feridas de Eva, a gente fala sobre o propósito da mulher, a gente fala sobre feminismo, tem bastante aulas sobre feminismo, falando por que não tem como você seguir a ideologia feminista e, ao mesmo tempo, ser bíblica. Tem aulas sobre autocuidado, tem aulas sobre apresentação pessoal, tem dicas práticas de cuidado com o corpo. Eu tenho algumas parcerias também com educadora física. Então, a gente tem bastante essa parte de se construir. Aí depois tem o módulo de visão, de chamado, de propósito, para você aprender a construir sua visão como mulher, antes de você construir uma família. Depois tem o módulo de construção de família, que vai desde o como encontrar a pessoa certa, como ser a pessoa certa, primeiros encontros, até o altar, até você se casar. E por fim, a gente tem um módulo de viver o chamado em família. Como você vai fazer a gestão do seu tempo, a gestão dos seus papéis sociais. Então, tudo isso é englobado no currículo da Fêmina. E a gente também, hoje, né, eu consigo dar acesso para as pessoas, para a gente ter bate-papo. Então, eu tenho mulheres que me mandam mensagem, que são minhas alunas, elas, olha, estou passando por isso, eu consigo aconselhar elas, né?
E assim que funciona a Fêmina. E aí você pode entrar lá no link, se inscrever e você vai ter acesso a tudo isso. Ah, que maravilhoso! Os endereços estão aí na tela para vocês que estão acompanhando aqui o Tudo Mais. E a gente tem que estudar muito, viu, gente? 4 meses aí para a gente começar a descobrir a nossa essência, não é mesmo, Paula? Para a gente começar, tem que estudar muito, não tem jeito. Paulinha, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer para a gente. Volte sempre. Que bom que mulheres como você, jovens, estão aí à frente desse ministério, levando informação de verdade, não é mesmo? Levando a verdade para outras mulheres. Parabéns, viu? Ai, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês também. Glória a Deus por essas mulheres que estão se levantando, né, para entenderem realmente quem elas são. Foi um tempo maravilhoso de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Volte sempre mesmo. Então você que está acompanhando, corre aqui, ó, no Instagram da Paula, tem também da Fêmina ali, o curso, o discipulado que ela oferece aí para a gente aprender a verdadeira identidade feminina. Um beijo para você, Paula, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.